Uma boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a gentileza dos nossos irmãos aqui de Portunhão por nos convidar para vir aqui fazer uma reflexão. E o Sérgio disse: professora, a senhora a vida inteira lidou com a educação, vai falar um pouquinho sobre a educação conosco. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Nós vamos falar um pouquinho, porque são tantas as coisas lindas que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sobre educação moral, que não daria em 45 minutos falar sobre tudo. Nós vamos falar sobre a família e a educação moral. Eu coloquei ali já do Pestalozzi: educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Então, quando nós falamos em educação, pensamos às vezes no ensino, na informação, naquilo tudo que hoje as crianças, os jovens e até nós, idosos, estamos aprendendo com o computador, com o celular. Mas a educação é algo muito abrangente. Se nós lembrarmos um pouquinho lá dos nossos pais, dos nossos avós, eles não conheciam toda essa tecnologia, mas na educação moral eles capricharam. Eles eram muito exigentes conosco. Tudo tinha que ser muito certinho. O respeito muito grande em família, com os irmãos, com o pai, com a mãe, com os idosos. Respeitar as crianças. Respeitar principalmente os nossos professores dentro de um colégio, dentro de uma escola. Lembro tão bem quando a minha mãe dizia: eu tenho 5 filhos e às vezes me vejo louca com 5 dentro de casa. Imagine o professor com 30, 35 ou 40 alunos numa sala de aula. O professor tem razão, o professor precisa endurecer com vocês. O professor precisa exigir. Infelizmente, o que nós vemos hoje nas escolas, nas salas de aula? A falta de respeito para com o mestre, para com o professor, a falta de respeito em casa com os pais. Então, a educação, ela é da maior importância. E nós vamos ver. Na lei do amor, Deus quer que os seres se unam não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, que fossem 2, não um somente a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Pai e mãe, amar e educar. Olha a importância dessa frase aqui: a obra da redenção é a obra da educação. Educar é espiritualizar, avançando sem solução de continuidade rumo à perfeição. Seremos anjos? Sim, o objetivo é esse. Mas quantas e quantas encarnações nós teríamos que passar ainda para melhorar e nos tornarmos anjos? E veja o que o Evangelho nos diz ali. A educação não é só responsabilidade da mãe e não é só responsabilidade do pai, e sim do pai e da mãe. Os 2 juntos precisam amar os seus filhos e educar os seus filhos. Jesus nos coloca essa responsabilidade nas costas. E nós precisamos educar essas crianças. Educar dentro de casa.
Nós não podemos passar essa incumbência tão linda para a escola. A escola vai dar a continuidade dessa educação iniciada em casa e vai cuidar do ensino, da instrução propriamente dita. Esse ensino, essa instrução, esse conhecimento, hoje nós pegamos aí, através dos meios de comunicação de massa, essa informação nos é dada de todos os lugares, mas e a formação do cidadão é que é importante, principalmente para a família. Nós já lemos em algum lugar aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos diz, nos cobra, que fizestes dos filhos que vos confiei? E o que é que nós vamos responder? Eu dei liberdade, dei um excesso de liberdade, eu não tive tempo, eu precisei sair e ganhar mais dinheiro, e eu não tive tempo para os meus filhos. Mas a responsabilidade é minha. Nós estamos aqui vivendo uma encarnação e temos que agradecer a Deus por isso, para que possamos evoluir espiritualmente, para que possamos crescer. E esse crescimento implica em educação. Como nós fomos educados, nós também precisamos educar, para que os nossos filhos, e por que não os nossos netos, consigam evoluir. O Evangelho nos coloca de uma forma que nós somos responsáveis pela felicidade dos nossos filhos. E isso é muito sério. O que fazer, como fazer para que os nossos filhos sejam educados como deveriam? Duvidar, descrer dessa ciência e desta arte que se denomina educação, que é arte e ciência, cuja finalidade é transformar e renovar o indivíduo, é negar a evidência da evolução, lei incoercível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso eterno e majestoso. Nossa vida, nossos filhos, presente e futuro, estão em nossas mãos. Cabe-nos escolher. Por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. De que forma eu vou educar? Como é que eu vou fazer? Eu preciso sempre pensar em educar para o bem. Até tem uma historinha muito bonitinha de duas meninas que haviam perdido a sua mãe, foram criadas pelo pai, e elas eram extremamente inteligentes. E o pai, querendo que as filhas realmente aproveitassem a inteligência que tinham, numa das férias escolares, levou-as para um amigo, um sábio que vivia nas montanhas, para que elas passassem alguns dias ali aprendendo. E elas realmente aprenderam. Elas aprenderam sobre botânica, elas viveram naquele espaço livre, e tudo que elas perguntavam, o sábio respondia, tudo ele dava explicação. E como elas eram muito vivas, muito inteligentes, até perdeu um pouquinho a graça, porque ele sabia tudo. Então uma delas teve uma ideia. Hoje nós vamos pegar o sábio. Nós vamos fazer uma pergunta e ele não vai acertar a resposta. O que é que elas aprontaram? Pegaram uma borboleta viva na sua mão, né? Ela cuidou para não amassar a borboleta,
e foi perguntar ao sábio: essa borboleta está viva ou está morta? Se eles dissessem que está viva, ela amassaria a borboleta e mostraria uma borboleta morta. Se ele dissesse ela está morta, ela abriria a mão e a borboleta sairia voando. Então, de qualquer forma, elas teriam razão. Então, quando elas fizeram uma pergunta para ele, ele estava meditando, parou, olhou para elas e disse: a decisão de a borboleta estar viva ou estar morta depende de você. Você que vai escolher se ela vai sobreviver ou se você vai matar. E assim é a nossa vida. Nós fazemos a nossa escolha. Qual é o caminho que nós vamos percorrer? Qual é o caminho que nos atrai mais? Como é que eu vou ensinar para o meu filho os valores, os reais valores da educação, da sua felicidade? A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas Deus nos colocou aqui para sermos felizes. E nós precisamos trabalhar e fazer tudo para conquistar a nossa felicidade. E precisamos ensinar os nossos filhos a conquistar a felicidade. E quando eu digo netos, por eu ser avó, eu já ouvi tanto que a avó não precisa educar. Precisa, nós temos que estragar esses belos netos que Deus nos deu. Nós precisamos reforçar a educação dada pelos pais. Nós temos essa obrigação, nosso dever de fazê-lo. Então nós precisamos educar sempre. Jesus foi o nosso grande mestre, que nos ensinou tanto, nos contou tantas parábolas, para que naquela época o povo entendesse. Nós hoje, lendo uma parábola dele, nós entendêssemos o recado de Jesus, o mestre dos mestres. E cada um de nós, independente da sua formação, não precisa ser um pedagogo, não precisa ser um professor formado para ensinar. Todos nós, como pai e mãe, nós temos a sabedoria para fazer isso, para educar nossos filhos. Precisamos acreditar nisso. Então, usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher fazer o melhor para os nossos filhos. E entender que a única forma de evolução espiritual é a educação moral. Ninguém é contra a outra educação, não. Nós nos preocupamos de colocar os filhos no bom colégio, para que façam uma educação infantil muito boa, um ensino fundamental, um ensino médio, já se preparando para um vestibular, para uma educação superior, uma pós-graduação. Claro, nós nos profissionalizamos e eles precisam se profissionalizar. É a única forma de se profissionalizar, trabalhar e viver uma vida digna. Nós precisamos disso. Mas esse não deve ser o único objetivo. A felicidade não se encontra só na realização profissional. Claro que nos realizando profissionalmente, nós vamos nos realizar pessoalmente. Mas aquela educação moral que só o pai e a mãe sabem dar, é que é essencial para a felicidade de cada um de nós. Então, nós vimos lá, vamos chegar a ser anjos? Ah, sim. Não sei, eu penso que eu tenho muitas e muitas e muitas encarnações ainda para viver e aprender e melhorar.
Mas o objetivo é esse. Nós temos que chegar lá. Os filhos são de Deus. Quantas vezes a gente ouve assim, pais renegando os seus filhos, ou seus filhos renegando os pais, ou tratando melhor os filhos de sangue e os adotivos não. São todos iguais, todos são filhos de Deus. Nós entramos aí, recebemos esses filhos para educá-los, para o seu aperfeiçoamento. Nós temos que educar o Espírito que nos vem. Porque nós precisamos lembrar que esse Espírito, ele já viveu muitas encarnações. E ele traz tanto coisas boas como ruins de outras encarnações. E quantas vezes a gente fica bravo e diz besteira. Você tem um gênio do teu avô, você é teimoso como a tua mãe, você é ranzinza como o teu pai. Nada a ver. Estas arestas nós temos que aparar através da educação. Porque nós nascemos com defeitos, mas com muitas virtudes. Então, esses defeitos que vieram de outras encarnações, nós vamos tentar aparar, não ficar rotulando a criança. E vamos fazer isso com muito amor, sempre o amor. Então, nós recebemos os filhos para educá-los. Se eu não ler direito, porque eu não estou enxergando bem daqui, gente. É auxiliar seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Deus nos confia e cobra. Olha aí, o que fizestes do filho confiado à vossa guarda. O Espírito a nós confiado precisa progredir. Precisamos cumprir nossa missão nessa encarnação, fracassando, pedir para reparar nossa falta em outra encarnação. Olha que sério, gente. Se nós não fizermos direito agora, se nós perdermos o nosso filho no caminho, nós vamos precisar pedir a Deus que nos dê uma próxima oportunidade, numa outra encarnação, para que a gente realmente possa educar essa criança, esse jovem. Amor para aproximar de Deus. Desde pequenina, a criança manifesta bons ou maus instintos. Aí a gente recebe em família, eu sempre digo que a família é um grande laboratório. Ali nós nos reunimos com os grandes afetos de outras encarnações e também com grandes desafetos, para aprendermos a amá-los. Então, quando vem uma criancinha, um bebê, todo mundo se apaixona, que realmente é uma beleza um bebê em casa. E a criança, às vezes, desde pequenina, já é irritada, tal, e nós vamos mal acostumando, né? Você acha, às vezes, que criança de 1 ano, 2 anos, pode dar showzinho, pode se jogar no chão, pode gritar, pode fazer o que quer, porque ainda é muito nova. Não, não é nova. Todo tempo é tempo para educar, para sentar, para conversar, para conscientizar a criança do que está certo, do que está errado, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Quantas crianças que são adotadas e que são homens e mulheres maravilhosos. Que bonito quando os pais, e eu conheço gente que tem os seus filhos, mas também adotaram, também estão encaminhando os filhos adotivos,
com o mesmo amor que criaram os seus. Que importante e que felicidade essa oportunidade de encaminhar uma criança que poderia estar perdida pelas ruas, mas tem um lar, tem educação, recebe amor e, recebendo amor, vai também devolver esse amor. Porque é ação e reação. Eu dou amor aos meus filhos, eu vou receber amor deles, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Por favor, volte um pouquinho antes de entrar no livro dos Espíritos. Eu quero ainda colocar aqui mais algumas coisas. Então, a educação da criança começa quando? Quando a criança nasce? Eu diria que uns 20 anos antes da criança nascer. Porque depende do pai e da mãe estarem educados, serem educados pelos seus pais. Então, como é que eu vou passar alguma coisa que eu não recebi? Como é que eu vou educar se eu não fui educada? Como é que eu vou passar valores se eu não recebi esses valores? Então, é importante lembrar que desde pequenino a criança precisa aprender a respeitar, e ela só vai respeitar se ela for respeitada. Então, como é que nós fazemos com essa disciplina? Por favor, com licença, obrigado, desculpe, boa noite, bom dia. As orações na hora de deitar. Por que é que nós vamos agora conversar com Jesus? Por que é que nós vamos pedir proteção a Jesus? Por que é que nós vamos agradecer a Jesus tudo que nós temos recebido? Conversar com a criança, ela é inteligentíssima, a criança entende muito mais do que a gente possa imaginar. Não gritar, mas a mãe não pode se dirigir à criança, não grite, gritando, e estou exemplificando. Quer dizer, a criança não pode gritar, mas eu estou gritando com a criança. Qual é o melhor ensinamento? É o exemplo. É o exemplo de tratamento, de ações, de vida, que é o melhor ensinamento para a criança. Então eu não posso dizer para a criança, não bata, não grite, e eu massacrar a criança. Não há necessidade de bater. Você pode fazê-la sentar num banco por alguns minutos, conversar com ela, explicar o que ela fez de errado, por que é que ela está ali naquele momento, disciplinar na hora que sai, que vai no supermercado, que dá showzinho. Aí você vai explicar. Se você agir dessa forma, então você não vai mais sair com a mãe, você não vai mais sair com o pai. E hoje mudou muito a forma de educar da época que nós somos educados, porque na maioria, os que têm um pouco mais de idade, o pai saía trabalhar e a mãe ficava em casa. Costurava para a família, lavava, passava, fazia tudo o que precisava. Mas o pai vinha cansado, mas sempre tinha uma boa palavra para os seus filhos. E hoje o pai e a mãe saem para trabalhar e a criança às vezes cresce numa escola. Mas aquele tempo pequeno que o pai e a mãe têm com a criança, eles têm que conversar muito, esquecer um pouco a televisão, esquecer o jornal e conversar. Aquele pai que chegava todos os dias em casa, muito nervoso, cansado, não conversava com o filho.
E o filho perguntou para ele: pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Por que você quer saber? Você vai querer me pedir dinheiro já? Não. Mas o menino foi deitar e caiu a ficha do paizinho lá, muito mal educado, e foi atrás do menino. Mas para que você quer o dinheiro? E por que você quer saber quanto é que eu ganho? Aí eu disse: eu ganho 5 reais por hora para trabalhar, o pai disse. Aí eu queria que o senhor me emprestasse R$ 1, porque eu já tenho 4 reais aqui que eu economizei, e com mais R$ 1 eu posso lhe pagar 1 hora para nós conversarmos, pai, porque eu sinto muita falta do senhor. Será que nós temos que chegar nesse ponto? Porque os filhos não podem abrir a boca na hora do noticiário, muito menos na hora da novela, às vezes até na sala, ouvindo e vendo barbaridades, né? Então nós temos que repensar um pouquinho qual é o exemplo que eu estou dando. Filho, eu vim me dar um abraço e um beijo, mas eu fui até meu filho dar-lhe um abraço e um beijo? Se eu acostumá-lo, ele vai sempre me dar um abraço e um beijo. Mas se eu não acostumá-lo, ele não vai fazer isso. Uma palavra doce, uma declaração de amor. Filho, eu amo muito você. E não é saindo trabalhar fora que a gente não dá atenção. Eu trabalhei muito quando mais jovem. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, fiz faculdade à noite e tal. Claro que um baita de um pai dos meus filhos, que foi partícipe na educação deles, mas quanto recado naquele espelho do banheiro lá, quanto batom que eu estraguei, eles estragaram também respondendo os recados, porque havia muita ausência e eu tinha que dar qualidade de atenção, porque eu não tinha a quantidade de tempo necessária. Mas a qualidade precisa. Então, eu vou fazer essa escolha da qualidade. Veja bem, uma mãe que lava, passa, cozinha, deixa a camisa do marido impecável, ele chega, a casa está limpa, a mesa arrumada. Quer dizer, existe maior prova de amor de quem se dedica ao seu lar e à sua família? Não, já está comprovado através dos atos que ela ama muito, mas que é bom dizer: eu amo muito você, você me faz falta, eu senti a sua ausência. E ele também abraçar e agradecer e elogiar aquela comida. Nem sempre a comida sai como a gente gostaria. Geralmente a mulher, principalmente que trabalha fora, ela corre demais, ela quer ter as coisas em ordem e às vezes não sai como deveria. Mas também, né, de vez em quando a gente pode comer alguma coisa assim, ou com pouco sal, ou sem sal, ou um pouquinho queimadinho, que não vai matar ninguém, né? Que não dá é para ficar reclamando o tempo inteiro, né? Então, vocês lembrem que carinho gera carinho, que grosserias, gritos, bater na criança, empurrar, palavrões, violência gera violência. E ainda vou reiterar que o melhor ensinamento é o exemplo. E para isso nós precisamos exercitar paciência. Eu não tenho muita paciência de vez em quando, mas lembro que preciso exercitar. Nós temos que lembrar disso. Por quê? Porque se eu exercitar a paciência, eu sei que é muito difícil, a gente tem condições de crescer, de evoluir, de melhorar e dar um bom exemplo aos filhos, né? E um apelo que o Evangelho faz: nunca desista dos seus filhos. Porque a gente sabe que tem casos bem sérios. Pai e mãe, abraçai o filho que dá desgosto.
porque um dos dois é o culpado pela encrenca. Não dessa encarnação, mas de outras. Então nós não podemos desistir. Vamos abraçar, porque é tão bom abraçar, beijar, elogiar um filho que só nos dá alegria, nos dá orgulho. Mas e aquele que só nos incomoda, que nos judia no dia a dia? Ele também precisa do meu abraço, ele também precisa do meu apoio. Qual o filho que a mãe gosta mais? Aquele que precisa mais dela naquele momento. Aquele que está mais fragilizado. Então nós não podemos negar o nosso carinho, o nosso apoio a um filho. Então nós precisamos ensinar para aperfeiçoar, amar, bendizer, eliminar pela educação maus princípios inatos de existências anteriores. Nós precisamos eliminar, porque a nossa irmã leu um texto do Evangelho belíssimo ali, que compara a educação a um bom jardineiro. Aquele jardineiro que cuida com carinho do seu jardim, ele vai perceber que precisa pegar uma tesoura e podar a sua árvorezinha, o seu arbusto, a sua roseira, para que venha mais bonita, para que se fortaleça. E assim nós fazemos, educando os nossos filhos, dar umas podadas, acertar algumas coisas ali. Não é por aí, meu filho, esse não é o seu caminho certo. E na adolescência é que essa criança vai demonstrar as coisas ruins que traz de outras encarnações. Então nós temos que ter um pouco de paciência. Daí vocês vão dizer, mas nem todos são sábios para educar bem uma criança. Mas todos podem ser bons. E sendo bom, pode educar bem. Agora nós temos, parece-me que 5 perguntas e respostas aqui do Livro dos Espíritos, que são maravilhosas. Por favor. A questão 208. É uma pergunta, né? Que nós vamos achar lá no Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Será? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então é uma missão nossa, né, gente? Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha a grande responsabilidade que nós temos como pais, né? Como educadores dos filhos que Deus nos manda. Por favor, mais um. A questão 629. Que definição se pode dar de moral? Eu acho importantíssima essa pergunta e em especial a resposta. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mais adiante, por favor. A questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Então, mas a pessoa lá é mais ignorante, não tem estudo, nem está assistindo lá as exposições espíritas, ou nem leu o Evangelho, né? E como é que vai distinguir? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la.
Mas nós vamos adiante para ver como é fácil saber o que é o bem e o que é o mal. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Mas e daí? Se esse pai ou se essa mãe nem for tão inteligente assim, nós temos mais uma pergunta. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, quem é tão tolo que não sabe que o que eu não quero que me façam, eu não devo fazer para o outro? Tá? Eu não quero ser violentada, roubada, não quero que me maltratem, mintam, tantas e tantas e tantas coisas que nós assistimos através dos noticiários, mas eu não posso fazer. Então, o pai sabe o que ele não quer que façam a ele. Então, ele não pode fazer ao outro. E é isso que ele vai ensinar para o seu filho. Que o que não é bom para ele, não vai ser bom para o próximo também. É muito simples. Então, não precisa ser muito sábio, não precisa ser muito estudioso para dar uma educação moral ao seu filho. E sempre lembrando da responsabilidade tanto do pai quanto da mãe. Ainda tenho notado aqui, nossa vida, nossos filhos estão em nossas mãos. Cabe-nos escolher o que fazer deles, homens de bem ou não. É importante, como eu já falei, a educação integral, o todo do ser humano, né? A sua realização profissional, pessoal, porque ele precisa viver com dignidade, mas lembrar que temos que fazer aquilo que queremos para nós. Tudo que germina, germina de uma semente. Tudo o que evolve, evolve de um germe ou embrião. Não podemos esperar que aflore na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que previamente tenhamos feito ali a sementeira. O que eu posso esperar do jovem cujo coração não recebeu aquela semente da educação moral, a honestidade, o espírito de justiça, a noção do dever? Quando o menino diz: hoje eu estou com preguiça, pai, eu não vou para a escola. Tudo bem, fica dormindo mais um pouco. Mais tarde ele também não vai para o trabalho, porque ele pode faltar à aula. Por que ele não pode faltar ao trabalho? Nós estamos colocando uma boa sementeira no seu coração. O saber, a virtude. Importante o conhecimento de que ele é um espírito que está em evolução e que nós somos responsáveis por essa evolução. Aqui ainda eu tenho uma anotação belíssima quanto aos sentimentos. Nós visualizamos várias vezes a palavra amor. É a chave de tudo. O amor. O amor aos nossos filhos, amor ao bem, a tudo aquilo que Jesus nos ensinou.
porque Jesus é o divino educador, o mestre. Então, vou repetir que nem todos somos sábios, mas todos podemos ser bons. E que Jesus nos fortifique para que nós possamos fazer muito bem as nossas escolhas, trilhar o caminho do bem como exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que nos rodeiam, que o exemplo é o melhor ensinamento. Que Jesus possa colocar no coração de cada um de nós aqui a semente do amor, para que nós possamos cumprir com muita dignidade a nossa missão nessa encarnação. Que Deus nos abençoe e assim seja.